Amém. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler aqui dos versículos 6 ao 11. Provérbios capítulo 6, 6 ao 11. Diz assim o texto, uma advertência contra a preguiça. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita junta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Meus amados irmãos, nós estamos iniciando hoje a série Sabedoria de Provérbios, e para a gente começar com tudo aqui, eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é a preguiça. Preguiça. Olha para o irmão do seu lado, vê se ele está com cara de preguiçoso, se ele ainda não acordou, se está com aquela cara de início de ano, né? Mas meus irmãos, preguiça, procrastinação e questões relacionadas são sempre faladas por aí, não é mesmo? E elas estão sempre entre aqueles que procuram saber mais sobre produtividade. Mas o que talvez alguns não saibam é que esse é um assunto bíblico, e muito bíblico. O livro de Provérbios fala sobre isso em muitos textos, em vários versículos. Para quem não sabe, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Só que, dentre os livros sapienciais na Bíblia, Provérbios tem uma questão muito interessante, uma característica muito interessante. Os ensinos de Provérbios, eles se concentram principalmente em atitudes muito práticas, em comportamentos muito claros da vida diária. Por isso que, quando você lê, às vezes, um versículo de Provérbios, você já fala, uau, isso aqui pode impactar a minha vida, isso pode mudar, talvez, a minha maneira de enxergar as coisas, de me posicionar. Provérbios é muito prático, ele se torna muito real e muito vívido em nosso dia a dia. Então, para falar de preguiça, que é um assunto muito prático também, usar o livro de Provérbios faz total sentido. E todos nós sabemos que preguiça não é bom, amém? Preguiça não é bom, amém? Você gosta, mulher, quando você pede para o teu marido fazer uma coisa, ele só vai na terceira ou quarta vez? Ou você pede para o seu filho, né? Enfim, ninguém gosta. Preguiça não é uma boa coisa. Você chega lá para um colaborador e você fala para ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele nunca faz. Obviamente a preguiça não é boa, né? Mas, gente, eu preciso muito da sua atenção nessa manhã, porque o meu intuito aqui é ir além do óbvio. Eu quero ir além do óbvio. Eu quero ir fundo biblicamente nesse assunto, para que a gente possa entender o tema. Por isso que o título da mensagem, Depois Eu Faço, é uma teologia bíblica da preguiça em Provérbios. Então a gente vai fundo. A gente vai pegar aqui vários textos sobre o tema dentro do livro e a gente vai aprender coisas muito legais. Eu vou falar basicamente sobre 5 pontos aqui. Nós vamos aprender que a preguiça é pecado. Segunda coisa, nós vamos aprender sobre a mentalidade do preguiçoso. A gente vai aprender as consequências da preguiça. Você vai aprender que Deus nos chama à produtividade. E nós vamos aprender de maneira muito prática como vencer a preguiça no dia a dia. Vocês estão prontos aqui ou não? Então, preciso da sua atenção. Nós vamos juntos. Primeiro ponto que a gente precisa abordar é uma pergunta. Preguiça é pecado? Preguiça é pecado? Pastor, uma postura de ociosidade, falta de diligência, procrastinação, negligência, sabe, seja no trabalho, na família, nas responsabilidades espirituais, no ministério, pode ser considerado um pecado? Pode ser considerado um pecado? Antes da gente responder essa pergunta, é crucial não confundirmos preguiça com descanso, tudo bem? Agora, quando alguém te chamar de preguiçoso, não dá um migué falando, não, estou descansando, né? O pastor falou que preguiça é diferente de descanso, tá? Não vai dar migué, pelo amor de Deus.
Preguiça é diferente de descanso. Descanso não é pecado. Descanso é uma necessidade emocional, biológica, e descanso também é um mandamento divino. Então descanso é uma bênção, amém, meus irmãos? Agora, a preguiça, ela é um problema, ou melhor, é mais do que um problema. A preguiça é um pecado. Pecado. Por que preguiça é um pecado? Biblicamente, meus irmãos, preguiça não é apenas a falta de energia física. A preguiça, ela é uma postura espiritual de negligência diante da vontade revelada de Deus. Deus tem uma vontade revelada, Deus tem direções para mim e para você, como marido, como na área profissional, na área espiritual, no ministério. Então a preguiça, ela afeta diretamente a vontade revelada de Deus. Então no Antigo Testamento, o termo hebraico correspondente estava associado a um relaxamento moral, a um certo descuido, a uma certa irresponsabilidade. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo trata a preguiça como o oposto do zelo espiritual, que é o que Deus nos chama a ter. A preguiça é o oposto da diligência, do fervor interior. Então preguiça não é um problema, gente, de agenda, de gestão de tempo, ou de qualquer outra coisa. Preguiça é questão de obediência a Deus também. Quando nós vamos para a palavra, nós percebemos que a Bíblia descreve o pecado não apenas no campo das ações, mas a Bíblia também trata pecados de omissão. Então, por exemplo, mentir é uma ação, é um pecado. Roubar é uma ação, é um pecado. Matar, fofocar ou qualquer outra coisa é uma ação pecaminosa. Só que a Bíblia também chama de pecado a omissão diante de coisas que deveríamos fazer. Ok? Provérbios 3:27 diz: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Então Deus está me mandando fazer o bem. Se eu não faço o bem, eu incorro em erro. Um texto bastante conhecido está lá em Tiago 4,17, ele diz: portanto, aquele que deve fazer o bem e não faz, nisso está, o que está escrito, gente? Pecando. Então a Bíblia manda honrar pai e mãe, sim ou não? Se eu não honro, eu peco, omissão. Se eu não cuido da minha família, às vezes você não faz mal para a sua família, mas você não cuida, você não assume sua responsabilidade, você está pecando. Se Deus me deu um dom, ok? Confiou um chamado no meu coração, e eu não faço, eu estou pecando. Ah, pastor, eu estou ferido com pessoas, ferido com N coisas, e por isso eu vou ficar reservado para nunca mais servir aquilo que o Senhor, a causa de Cristo, o Senhor, e fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu peco. Se eu sou negligente nas coisas espirituais, como orar a Deus, buscar, ler a palavra, eu estou pecando. Então, em todos esses casos que eu citei aqui, o problema da inatividade, da paralisia, não é a incapacidade, mas a recusa em responder. Isso se conecta, gente, vocês estão aqui comigo ou não? Estamos juntos? Isso se conecta muito bem com a quebra daquilo que nós poderíamos chamar de um mandamento da lei resumido. Jesus resume a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Deus nos manda fazer isso. E se eu tenho preguiça, e por causa da minha preguiça, da minha inatividade, da minha falta de zelo, eu não amo a Deus, e eu não amo ao próximo, nisso eu peco. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui é o seguinte: não
trate a preguiça, põe para mim aí, não trate a preguiça apenas como uma falta de disposição, mas como um pecado que precisa ser vencido. Não trate a preguiça como um comportamento nocivo apenas à produtividade, mas como um pecado que nos afeta espiritualmente, nos impede de honrar a Deus, nos impede de fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Porque, como eu já disse, repito, o mandamento bíblico é o oposto. Paulo disse, quanto ao zelo, olha lá, Romanos 12:11, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, nessa primeira lição das 5, eu quero te falar o seguinte: saia daqui hoje não apenas disposto a viver diferente nesse ano, saia daqui arrependido. Tudo bem? Que saiamos daqui arrependidos, não apenas dispostos, não apenas, uau, vou ajustar a minha agenda, meu tempo, vou ser mais produtivo, vou fazer melhor uso do meu tempo, enfim, não apenas isso. Saia daqui arrependido, porque a preguiça desonra a Deus, é pecado. Entendida essa primeira coisa, nós vamos para a segunda. A mentalidade do preguiçoso. Eita Jesus, olha lá. Mentalidade do preguiçoso. A gente vai ver alguns tópicos aqui na mentalidade do preguiçoso, tá bom? Primeira mentalidade do preguiçoso: tudo é difícil. O problema da idolatria do conforto. O problema da idolatria do conforto. Gente, o preguiçoso é tão avesso ao esforço que ele prefere aceitar o prejuízo e recusar a bênção apenas para não agir. Olha que coisa. O preguiçoso é tão avesso ao esforço que ele prefere aceitar o prejuízo. Não é verdade? Eu prefiro pagar mais caro do que ter que voltar no mercado. Eu prefiro não ter que voltar no mercado que voltar lá e pegar o shampoo que veio na nota, eu não peguei. Ele é tão avesso ao esforço que prefere aceitar o prejuízo e recusar a bênção apenas para não agir. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas eu estava com o irmão lá em casa, ele mostrou para mim um vídeo, achei muito interessante. Era um humorista que estava na Bahia e ele tenta contratar um pintor de rua para fazer um desenho nas pernas. Alguém viu esse vídeo? Ninguém viu, um viu ali. Ele chega lá, o cara está sentado na cadeira, assim, bem relaxado, bem de boa, e ele fala: quanto que você cobra aí para pintar a perna? Aí o cara fala, sei lá, R$30. Só que aí o pintor percebe que ele tinha que levantar da cadeira, o rapaz lá, ele tinha que subir não sei aonde, para pegar a tinta, para pintar a perna do camarada. Então o próprio vendedor chega e fala assim: eu não vou não, porque vai dar muito trabalho. Mas peraí, gente, pelo amor de Deus, não é a função dele, você não está ali para vender, irmão? Você não está ali para fazer o seu papel? Parece piada, gente, e guardadas as devidas proporções, parece que quando a gente olha para alguns, a postura é parecida. Porque uma das raízes da preguiça, um dos fatores da mentalidade do preguiçoso é a idolatria do conforto. É a idolatria do conforto. Todo mundo aqui quer uma vida melhor, sim ou não? Você não quer? Você não quer? Puxa, pastor, eu queria comprar uma casa, ou comprar uma nova casa. Eu queria talvez trocar de carro, eu queria poder, ir no restaurante uma vez por mês. Todo mundo, você quer trabalhar para você ter um recurso melhor. Pastor, eu queria, pagar um curso, uma escola para o meu filho. Olha, eu queria poder fazer uma faculdade. Enfim, cada um tem os sonhos e projetos para uma vida melhor. E não há nenhum problema nisso. Todo mundo quer qualidade de vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que nós queremos uma qualidade de vida? Ou será que nós temos vivido na idolatria do conforto? Deixa eu te explicar. Aquele que quer qualidade de vida sabe que vai ter que ralar para chegar lá, sim ou não?
Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que talvez se dedicar, talvez você vai ter que fazer um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, talvez você vai ter que dar passos de fé, você vai ter, enfim, você vai ter que, claro, de maneira equilibrada, não se esquecendo de Deus, da família, da sua saúde, mas você sabe que você vai ter que ralar, tem que ralar. Agora, aquele que deseja, ou que tem como conceito e mentalidade a idolatria do conforto, ele simplesmente quer fazer o mínimo possível. O que ele quer, acima de tudo, é ficar tranquilo. E a gente precisa fazer essa análise. Porque às vezes nós não queremos qualidade de vida, a gente quer simplesmente não fazer nada. A gente quer simplesmente sentar no sofá e maratonar a série. A gente quer simplesmente ter o mínimo de esforço possível no trabalho. Vai atender um cliente, faz aquele bico de... A gente quer as coisas fáceis, a gente quer o jeito mais fácil. A gente não quer lidar com aquilo que é difícil, a gente não quer lidar com a sobrecarga. Qualquer coisa que saia um pouco daquilo que é confortável para nós, a gente já fala, mas meu Deus, olha, estão abusando de mim aqui no trabalho. O CLT reclama do empreendedor, mas se coloca na cabeça do empreendedor, você vai dar um salário melhor, promover o cara que não quer fazer nada? Quando você precisa que ele faça uma hora extra, que ele dê um gás a mais, ele não dá, desculpa, você vai ficar no mesmo lugar para sempre, isso se você não for mandado embora. Então você quer prosperar? Vai dar trabalho, irmão. Você quer ter um casamento sólido? Vai ter que se esforçar. Você quer ser usado por Deus? Vai ter que fazer a sua parte. Nós vivemos em uma geração, meus irmãos, que tem aversão a tudo que exige esforço, como eu já disse. Tudo que exige esforço. Eu estava assistindo um vídeo, uma aula de um neurocientista, e ele estava explicando como o nosso cérebro, ele está condicionado ao prazer fácil, aquela constante dopamina e toda aquela situação. E ele começa a explicar, ele fala, olha como o foco das pessoas hoje está difícil. Lá atrás, se você quisesse adquirir conhecimento, ou quisesse entretenimento, você tinha que ler um livro. Depois veio a televisão. E por mais que a televisão, ela gerasse algo diferente do livro e fosse uma facilidade, para você assistir Trapalhões, você tinha que esperar o dia. Tela quente. Sessão da tarde, irmão. Você tinha que esperar. Perdeu, não tem como voltar, não tem como assistir de novo. A não ser que você tivesse aquele videocassete top lá, né, Marcão? Quem tinha daquele lá que você gravava tudo? É isso aí. Ó o Marcão. Tá no esquema mesmo, hein? Rebobinava tudo, legal, hein? Que bênção, hein? Você tinha ainda que esperar. Aí a coisa foi acontecendo. Hoje, o celular, os vídeos, a pessoa não consegue assistir um vídeo de 5 minutos. E eu estava vendo esse neurocientista falando que as diretrizes, por exemplo, para produtoras de streaming, vídeos para pessoas desatentas, séries, filmes para pessoas desatentas, porque a pessoa vai assistir o filme usando o celular. Sabe qual que é a questão? Não é só uma questão de produtividade, bom uso do tempo. É uma questão de condicionamento. Então as pessoas, se o culto demora, vou exagerar aqui, tá? 2 horas, mais de 2 horas, já é complicado. Se você tem que escutar uma pregação, ler um livro, fazer um trabalho, assistir uma aula da faculdade que demora um pouco mais, é complicado. Só que quando nós olhamos para a dinâmica bíblica, nós percebemos que a mentalidade bíblica é oposta. Eu não estou dizendo que você não pode, de repente, fazer o melhor uso do seu tempo, e se tiver ferramentas mais práticas, é óbvio que isso é bom.
Se você consegue sintetizar as coisas, é óbvio que isso é bom. Ter acesso a conteúdos que facilitem a coisa, é claro que isso é bom. Mas eu não estou falando dessa facilidade, dessa benesse, desse benefício. Eu estou falando de mentalidade. A mentalidade bíblica ela é oposta a essa mentalidade que prega o conforto a qualquer custo. Mateus 7,4, estreita é a porta. João 16,33, no mundo tereis aflições. Lucas 9,23, tome a sua cruz. Eu não estou dizendo que a vida do crente, ela se resume em sofrência, irmão. E que todo descanso ou busca por facilidade, né, ou melhores formas, é errado, é pecado. O que eu estou dizendo é a aversão sistemática ao difícil, aquilo que exige esforço, contraria o padrão bíblico, contraria o padrão bíblico de vida cristã, o padrão bíblico de conquista e o padrão bíblico de discipulado. Então sabe o que a gente precisa fazer? Abraçar o desconforto. Chega de, né? Abraça o desconforto, irmão. Só assim você vai chegar lá. Amém? Tudo bem? Então, primeira mentalidade do preguiçoso, tudo é difícil. Segunda mentalidade do preguiçoso, a mentalidade infantil, a fuga da responsabilidade. Crianças querem o prêmio sem o processo. Você já percebeu? Estava em viagem com a pastora, com a família, a gente estava com meus pais na praia. Aí estava o Deco com o meu sobrinho, a Tacinha junto. Eles acordam, o que eles querem? Diversão. Aí ou vai jogar no celular, o joguinho deles lá, ou vai para a piscina, ou quer ir para a praia, ou quer ir jogar bola. Aí se ele está com fome, ele vai na cozinha, e ele quer o café da manhã pronto, sim ou não? Mãe, cadê meu pão, meu ovo, meu leite? Aí vai brincar. Aí quando volta no almoço, quer o quê? Você já viu criança em churrasco, quando está com os primos, com os amigos? Você está lá ralando, fazendo, e está lá a família, preparou tudo com fome, esperando. Você começa a cortar a carne, as crianças vêm assim, colocam a mão entre a faca. Você já viu? E não pega um pedaço, ele pega assim todas as fatias. Aí você pega o pão de alho e não pega um pedaço, ele pega o pão de alho. Alguém se identifica aí? Hã? E o que você faz? Tudo bem, você dá uma exortadinha ali, ô filho, pelo amor de Deus, mas é criança. As crianças vivem num mundo, um mundo meio imaginário, gente. As coisas para eles é como se as coisas simplesmente devessem aparecer. Certa vez, não lembro se era o Deco ou a Tassi, queria comprar alguma coisa, eu falei, filho, o pai não consegue comprar agora, está sem dinheiro. Ele, não, mas passa o cartão. Não, Nil, você tem que, eu tive que explicar, você tem que pagar o cartão. Então as crianças vivem nesse mundo, onde acham que tudo é possível, né? E por que eu falo isso sobre o preguiçoso? Porque o preguiçoso, ele vive numa fantasia. E a fantasia é, eu quero conforto, eu quero uma família diferente, eu quero um ministério frutífero, eu quero prosperar, só que eu não quero me esforçar. Eu quero isso, mas eu não quero aquilo. Então, além da idolatria do conforto, outro aspecto do preguiçoso é a mentalidade infantilizada, é a fuga da realidade. Por isso que Provérbios 21:25 diz, o preguiçoso morre desejando. Ele morre desejando, ele nunca alcança, por quê? Porque ele se recusa a trabalhar. Então, os adultos fazem o que precisa ser feito. As crianças fazem o que querem. Enquanto as crianças vivem de desejos, os adultos vivem de ações. Então escute aqui, meus irmãos. Embora o que nós sentimos seja importante, o cansaço, o desgaste, a vontade, a não vontade, embora o que sentimos seja importante, não é importante a ponto de nos impedir de fazer o que precisa ser feito. Mas eu estou me sentindo assim.
A pergunta é, a despeito do teu sentimento, qual deve ser a tua ação? Ponto. Então, a melhor decisão que você toma nesse ano é condicionar o seu coração e não ser condicionado por ele. A melhor decisão que você faz esse ano é se levantar e estar determinado a, no Senhor, encontrar força e dar os passos que precisam ser feitos, ser dados, porque nós não somos governados por aquilo que é externo, nós somos governados por um Deus que nos direciona por meio do Espírito de sua palavra. Amém? Então, maturidade. Terceira mentalidade do preguiçoso: sempre há uma desculpa. O problema do auto-engano. Você conhece pessoas especialistas em dar desculpas? Quem conhece? Deixa eu ver. Conhece? O preguiçoso é expert nisso. Olha que interessante, Provérbios 20, versículo 4, a parte A do texto. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. O preguiçoso, gente, sempre tem uma justificativa plausível. Não, eu não vou começar a faculdade, porque vai demorar. Só que o tempo passa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, gera que você está formado e você está na mesma. O preguiçoso não lê um livro porque dá muito trabalho, não lê a Bíblia toda porque exige muito esforço. Não, eu não vou fazer isso por causa daquilo. Só que as desculpas, gente, elas funcionam como um auto-engano. Você dá desculpas para não fazer o que precisa, só que a gente esquece que haverá uma consequência disso. Então o preguiçoso é especialista em encontrar desculpas para não agir, mas a verdade é uma só, gente. Quem não quer se esforçar, sempre encontrará uma razão, entre aspas, sensata para não começar. Quem não quer se esforçar sempre vai encontrar uma desculpa. Agora, quem quer se esforçar, vai além dos desafios que são impostos pelas circunstâncias. Ele sempre vai encontrar uma desculpa. E uma desculpa que pareça sensata. Sabe qual é uma outra característica aqui? O preguiçoso, ele superdimensiona os riscos. Superdimensiona os riscos. Começou aquela nuvenzinha, não, mas vai cair um toró hoje. Superdimensiona os riscos. Onde está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. Olha lá, Provérbios 22, 13. O preguiçoso diz: o leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Olha que interessante, gente. É como aquela pessoa que diz assim: tudo bem, entendi, tenho que me esforçar. Mas e se eu começar e der tudo errado? Não quer dizer que não possa dar errado. Não quer dizer que você não tenha que fazer bons planos, obviamente para que dê certo, para que você lide melhor com as possíveis perdas ou problemas no meio do caminho. Isso é prudente, é bom. Só que superdimensionar os riscos é ruim. Não, mas e se eu tentar, e se eu abrir um GP e as pessoas não vierem? E se eu tentar sair da minha zona de conforto e me arrepender depois? Então o preguiçoso, ele acaba se escondendo atrás do medo em vez de enfrentar a realidade. Mesmo que esse medo seja infundado ou maior do que realmente é. Então o preguiçoso, ele é especialista em encontrar desculpas para não agir. Só que grave algo aí no seu coração: quem não encara seus medos fica estagnado.
Pastor, mas se não der certo? Olha aqui. E se der certo? Pastor, mas e se as pessoas me rejeitarem? E se elas te aceitarem? Nada vai dar certo enquanto você não tentar. Ok? Tudo bem? É claro que esse encorajamento não deve fazer de você alguém sem noção. Você precisa ser prudente, fazer planos, vai montar um negócio, calma, planeja, não sai por aí, eu chego amanhã no meu trabalho, eu peço as contas amanhã, e você não sabe nem o que você vai fazer. Calma, respira, irmão. Tudo bem? Calma. Mas ainda que você se planeje, você vai ter que lidar com frio na barriga e com medo. E vai chegar uma hora que você vai ter que encará-lo, tudo bem? Vocês estão gostando ou não? Então vamos lá, terceiro bloco aqui de ensino, as consequências da preguiça. Pastor, quais são as consequências da preguiça? Algumas delas. Primeira, pobreza e escassez. Pobreza e escassez. Provérbios capítulo 10, versículo 4. Quem trabalha com mão ociosa, fica pobre. Mas o que trabalha com diligência, enriquece. Então a consequência natural da preguiça é a pobreza. A consequência natural da preguiça é a falta de resultados. A consequência natural da preguiça é nos levar a um lugar de estagnação. Espiritual, financeira, profissional, familiar. Quantas vezes você disse, esse ano eu leio a Bíblia toda, e você nunca terminou? Quantas vezes você disse, esse ano eu vou me envolver no ministério, e você não se envolveu? Quantas vezes você já disse, esse ano eu vou fazer um curso, uma faculdade, e não começou, ou parou no meio do caminho? Quantas vezes você disse, eu farei isso? E no final das contas, o resultado foi outro. O preguiçoso não vai prosperar em seus caminhos, porque a preguiça roubará o seu amanhã. Ela muda a sua atitude hoje e rouba o seu amanhã. Então, pobreza e escassez. Segunda consequência da preguiça, frustração pessoal. Frustração pessoal. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Gente, o preguiçoso será um eterno frustrado. Um eterno frustrado. Por quê, pastor? Porque a sua inércia impede de fazer acontecer. Impede de dar os passos que te levam ao caminho. Te impedem de chegar lá. Nossa, mas eu queria tanto, eu estou tão frustrado, aí você vai lá e procura um amigo, ou terapia, eu estou tão frustrado, por quê? Porque lá no meu trabalho, meu chefe não me promove, já faz 5 anos que eu estou na empresa e 3 pessoas passaram na minha frente, tá bom, como tem sido a tua postura? Eu bato as metas de vez em quando, quando ele me pede fazer hora extra, eu às vezes faço um corpo mole, eu nunca estou disposto a nada. Irmão, você vai se frustrar, como eu já disse e repito, por quê? Porque a gente não faz por onde. É óbvio que muitas vezes nós nos frustramos por questões alheias à nossa vontade. As circunstâncias não cooperam, algo aconteceu, talvez você não conseguiu produzir porque você enfrentou um problema emocional grande, talvez você teve uma perda familiar, ok, está tudo bem, é uma fase. E às vezes não é culpa nossa. Mas diante das frustrações, nós precisamos ser frios e sinceros o suficiente para perguntarmos a nós mesmos, será que essa frustração, essa falta de resultado é fruto da minha negligência? Será que eu sou o culpado por isso? Será que há uma parte que é minha nesse processo? Então, se a resposta for sim, mude agora. Mude agora.
senão as coisas não vão sair do lugar. Consequência da preguiça. Mais uma, descrédito diante dos outros. Descrédito diante dos outros. Como assim, pastor? Provérbios 10, 26, vocês perceberam que a gente está pegando vários textos de provérbios, a gente está aplicando aqui? Provérbios 10, 26, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Gente, Provérbios 10, 26 é uma das metáforas mais impactantes nessa descrição da preguiça nas relações de trabalho e nas relações de confiança. Para a gente entender bem isso aqui, a gente precisa compreender o que o escritor está tentando falar com vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. O vinagre, obviamente, é ácido e causa uma irritação nos dentes. Essa sensação desagradável, ela impede você de aproveitar a comida, aquilo que você está ingerindo, e provoca um desconforto constante. Já a fumaça nos olhos, eu quero que você tente imaginar cozinhando, fazendo um churrasco, e aquela fumaça fica constantemente no seu rosto. Seus olhos vão arder, seus olhos vão lacrimejar, você não vai conseguir enxergar direito, a fumaça, ela vai te atrapalhar, a fumaça nessa condição gera incômodo. E ela te força a fazer o quê? A interromper, em alguma medida, aquilo que você está fazendo. Então, o que o texto está dizendo é, assim como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos são um problema, o preguiçoso o é para quem o envia. Quando você envia, você como chefe, você como líder, você como pai, você como gestor, você envia um funcionário, um filho, um colega, enfim, preguiçoso para realizar uma tarefa, você está delegando uma função de confiança. Só que essa pessoa, mais hora menos hora, vai causar um problema para você. Porque ela vai se tornar um incômodo constante àquilo que precisa ser feito. Ela vai ser uma fonte de irritação e de frustração, porque ela vai fazer corpo mole. Então, se você tem uma atitude de preguiçoso, vai ser difícil as pessoas confiarem algo a mais em você. Você estará em descrédito. Então, o preguiçoso, ele transforma essa autoridade, essa autonomia, essa delegação que foi dada como um problema para aquele que o enviou. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é, temos sido solução ou problema para os outros? Teu chefe te envia, teu líder te envia, teu pai te envia, teu pastor te envia. Você é solução? Ou você é como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos? Consequência da preguiça. Mais uma consequência da preguiça: eterna dependência. Eterna dependência. Você concorda comigo que a Bíblia nos ordena ajudar os necessitados? Sim ou não? Você entende que isso é mandamento bíblico? Provérbios 21, 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Tiago 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, cuidar dos que precisam é mandamento bíblico. Mas também aquele que recebe o favor, tornar-se um eterno dependente dos outros, também não é o que o Senhor tem para nós. Presta atenção nisso. A mesma Bíblia que nos ordena a caridade, também explica que a caridade visa a restauração da autonomia.
ok? Eu ajudo, mas aquela pessoa não pode ser dependente de mim. Eu recebo se eu preciso, mas eu preciso criar autonomia, ok? Olha, presta atenção nesse texto, Levítico 19, 9 e 10, olha o mandamento que Deus estava dando para o povo, ok? O mandamento era o seguinte: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher totalmente as espigas caídas. Então ele está dizendo, olha, você vai colher, deixa um tanto lá, deixa um tanto, deixa um pouco, o que está lá no cantinho, deixa. Não seja rigoroso demais em fazer a colheita da sua vinha, versículo 10, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão, deixe-as para os pobres e para os estrangeiros, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Perceba, o texto fala sobre deixarmos um tanto da colheita, ele falando para os pobres, tudo bem? Só que o texto não está falando para o cara pegar e levar, ele está falando deixe, porque eles virão e colherão, eles precisarão se esforçar, se mover e colher. Qual que é o princípio estabelecido aqui? Esse texto é um texto que fala muito comigo sobre essa restauração da autonomia do necessitado. Vai ter momentos que você vai levar nas mãos, e vai ter momentos que você vai ter que deixar disponível para que ele venha e colha. O que eu estou tentando te dizer com isso? A Bíblia, ela vê a dependência como uma fase, é uma fase, mas a produtividade, a autonomia, o plantar para colher como alvo, como destino. Então o texto mostra que recursos e oportunidades são providenciadas, mas nós precisamos nos esforçar também para colher. O que eu estou tentando dizer é, o preguiçoso, ele vai ser um eterno dependente, e ele vai viver o oposto daquilo que Deus espera, que é a produtividade. Ele vai sempre precisar de ajuda, e ele nunca vai usar da ajuda como uma mola propulsora para ele ser lançado e viver aquilo que Deus tem. Porque quem vive apenas de auxílio perde a capacidade de sonhar, perde a capacidade de planejar, de enxergar o futuro e de governar a própria vida, não excluindo Deus do processo, obviamente, né? Com o Senhor, no Senhor, mas de ter essa autonomia. Então Deus nos abençoa para que sejamos canais, gente, e não represas. Eu preciso ser um canal, precisa fluir de mim, não é só receber, eu recebo para dar. Se eu sou um eterno dependente, eu interrompo o fluxo da bênção, pois eu nunca tenho nada para oferecer, eu apenas quero para mim. Estão comigo ou não? Ok? Quarto e penúltimo ponto aqui, para a gente ir caminhando para o final. Entendemos que preguiça é um pecado, entendemos a mentalidade do preguiçoso, entendemos as consequências da preguiça, e qual é a antítese disso, ou qual é o oposto disso, qual é o mandamento do Senhor? O mandamento do Senhor é que sejamos produtivos, é que não sejamos preguiçosos, mas que sejamos ativos, que possamos dar o nosso melhor. Se a gente quer honrar o Senhor, nós temos que entender que produtividade é um mandamento divino, nós precisamos ser produtivos. Isso é o que nós chamamos, né, esse chamamento a essa produtividade, é o que nós chamamos de mandato cultural do ser humano. Antes do pecado existir no mundo, o trabalho já existia. Você sabia disso? A queda aconteceu em Gênesis capítulo, você vai falar 3, tá bom? A queda aconteceu em Gênesis capítulo 3. Mas olha o que a Bíblia diz em Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para alguma coisa. E o texto diz, para cultivar e guardar. Então ele não estava só no Éden,
para orar e se encontrar com Deus. Ele estava para trabalhar. Alô? Trabalho é bênção. Trabalho é coisa de Deus. Hã? Olha lá. Trabalhe. Eu te coloquei ali, Adão, para isso, para trabalhar. Sabe o que isso me ensina? Que ser produtivo é uma das formas de refletir a imagem de Deus. Põe para mim aí. Ser produtivo é uma das formas de refletir a imagem de Deus. Quando você é produtivo, você reflete a imagem, o caráter de Deus. Jesus reforça que Deus não parou de trabalhar após a criação, Ele continua sustentando o universo. João 5,17, Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Se você quer ser parecido com Jesus, você tem que ser produtivo, gente. Nós temos que ser produtivos. E eu sei que cada vez o mundo está mais corrido, a dinâmica ela é cada vez, as exigências parecem, são cada vez maiores, a gente tem acesso a tanta coisa. Mas parece que as pessoas hoje já são mais frágeis emocionalmente nessas questões. Vamos lá, você tem que se esforçar para trabalhar. Ai, não quero. Não, você tem que se esforçar para aqui no ministério. Ai, não quero. Você tem que se esforçar na família. Ai, não quero. Quando nós somos produtivos, nós refletimos a imagem de Deus. Então, ser produtivo, lidar com a preguiça, vencer a preguiça, não é apenas uma questão que vai te ajudar no seu dia a dia, nas diversas áreas, é uma questão mais espiritual do que nós imaginamos. Porque, enquanto ser produtivo é uma das formas de refletir a imagem de Deus, a preguiça, ela distorce a imagem de Deus. Então, preguiça distorce a imagem de Deus, produtividade a revela. Por isso que produtividade, ser produtivo, não é só uma virtude, é um fruto espiritual. Vocês estão aqui? Então, gente, por favor, bora arregaçar as mangas. Chega de corpo mole. Faz o que você precisa fazer. No seu trabalho, na família, no ministério. Faz. Respira fundo e vai. Deixa Deus fortalecer você. Agora, como que a gente vence? Aqui é o último tópico, último tema, e a gente vai trabalhar algumas coisas práticas. Como que eu faço, pastor, no dia a dia? Eu entendi muito legal, mas quando eu sair daqui, como que eu faço? Eu preciso vencer a preguiça. Me dê algumas lições práticas. Vamos lá, vou te dar algumas lições práticas, então, bem práticas, para que você consiga viver isso de verdade. Primeira delas, organize sua vida e comece. Organize sua vida e comece. Algumas pessoas não agem porque não organizam. É simples, gente. Provérbios 27:1. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Olhe para o hoje. Organize agora. Provérbios 24:27. Põe para mim na NVI aí. Termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua família. Estou solteiro, pastor. Vai trabalhar, irmão. Aí, ó. Quero uma esposa. Quero uma esposa. Você trabalha com o quê? Não trabalho não. Quantos anos você tem? 38. Irmã solteira, vocês querem um varão assim? Não, mas ele é ungido, ele ora muito. Hã? Agora também não, mas passa trabalhador, mas é um tranqueira aí também, por favor, né? Hã? Vocês estão entendendo? Então, organize a sua vida e comece. Organize a sua agenda, senta. Olha, não adianta você querer, vou abraçar o mundo, o que você vai fazer? Pastor, esse é 3 pós-graduações no ano. Arrumar 3 trampos, igual o Júlio. Calma, irmão. Ok? Organiza, olha a sua realidade, ok? E comece.
Porque, como eu disse, tem pessoas que agem no impulso e não planejam. Agora, tem pessoas que só planejam e nunca agem. Eclesiastes 11, 4 a 6. Quem somente observa o vento nunca semeará. Cara, só fica observando, só fica planejando. E o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também você não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Planeje, se programe, mas comece, irmão, faz, sai do lugar, dá um passo. Amém? Próxima decisão que você vai tomar saindo daqui. Pastor, eu saio decidido a fugir das facilidades. Põe para mim, fuja da vida fácil. Pelo amor de Deus. É difícil, não interessa, você vai fazer. Vai fazer. Amém ou não, gente? Amém ou não, gente? Provérbios 21, 17. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Eu só não quero trabalho, só quero uma rede, só quero ficar de boa, só quero os prazeres. Refletir, pensar, jogar, maratonar. Encontre prazer no desconforto, encontre prazer nos desafios, encontre prazer naquilo que vai te dar trabalho. Lê aquilo que você não quer ler, faz aquilo que você não quer fazer. Quem ama os prazeres acaba na pobreza. Você gosta de olhar para a sua vida e não ver os resultados que Deus tem? Você gosta? É difícil você ter que lidar com isso? Não é difícil? Só que também é difícil você sair do lugar, sair da zona de conforto e fazer o que tem que ser feito. Os dois são difíceis. Sabe o que você precisa fazer? Põe para mim aí. Escolha o seu difícil. Qual difícil você vai querer? O difícil como resultado da frustração, a frustração como um fator difícil, ou o caminho difícil que vai te levar àquilo que Deus tem? Escolha o seu difícil. Próximo tópico. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Às vezes nós não chegamos lá porque a gente faz meia boca, faz sem força, faz sem o coração, faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. Se eu sou a imagem de Deus, e tudo que Deus criou, Ele disse que era bom, eu preciso olhar para aquilo que eu faço e afirmar, sim, o que eu fiz é bom, foi o melhor. Foi o melhor. Provérbios 22, 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. O habilidoso é aquele que se dedica, aquele que treina, aquele que pratica, aquele que cresce, aquele que desenvolve. Então, por favor, gente, você quer viver algo melhor? Faz algo diferente. Faz algo diferente. Sai dessa zona de conforto, sai desse marasmo. Para de encontrar problema em tudo. Dá o seu melhor. Eu não sei, procure saber. Eu não consigo, dá um jeito de conseguir. Eu não tenho dinheiro, ora, espera o tempo certo, mas se esforce e arruma o dinheiro. Se alguém chegasse para você, pastor, meu sonho é ter um iPhone 35. Aí parece uma oportunidade lá para você. Tem um amigo teu lá que fala, cara, olha, senti de Deus vender mais barato esse iPhone. Não é receptação, não é o cara que pegou do caminhão, que caiu. É legítimo, é o parceiro teu, tá? Ok? Ele chega aí, sei lá, é 5 mil e fala, por milão eu te vendo, irmão. Você pode ter o que comer em casa, você dá um jeito de arrumar os milão. Sim ou não? Deus me abençoou. É de Deus. Chega para tua esposa e fala, Deus
ouviu minhas orações. Agora vamos lá, irmão, você precisa arrumar 1.000 conto para você fazer um curso que vai mudar a tua vida. Ah, eu não tenho dinheiro hoje, Senhor. Olha, ficará para a próxima estação. Deus está falando com a gente ou não? Dá um jeito, dá o seu melhor. Não estou falando que você depende de você, nem que você faz independente daquilo que Deus tem, não é isso. O Senhor governa a nossa vida. Talvez terão momentos que Ele vai fechar as portas mesmo. E está tudo bem, Ele é Senhor, Ele vai nos ensinar em todas as fases. Mas nós estamos extraindo princípios bíblicos que nos ajudam a fazer a parte que nos cabe. Amém? Agora, Deus fechou as portas, as coisas não aconteceram. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a principal coisa vai acontecer, que é o quê? A transformação interior, se nós abrirmos o nosso coração, porque Deus está agindo em todo o tempo. Nos montes e nos vales, nos momentos bons e ruins. Amém? Ok? Dê o seu melhor. Próximo tópico, estamos terminando. Faça hoje, amanhã e depois também. Eu estava vendo um pastor falando sobre leitura bíblica anual, e ele dando umas ideias bem legais, assim, de como você lê a Bíblia e tal. Aí ele falou assim, a fase onde as pessoas que se propõem a ler a Bíblia toda no ano mais param é em março. Passou o primeiro mês, passou a empolgação, passou, chegou em Levítico, pastor, aí o cara para. Por quê? Ele se cansou, ele parou. Se nós queremos viver o que Deus tem, nós temos que fazer hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui 2 anos, daqui 5 anos, a sua vida toda. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Os planos de quem é esforçado. Então nós precisamos ser diligentes, irmãos. Não viver por aquilo que nós sentimos. Porque vai ter o dia que você não vai querer ler a Bíblia, vai ter o dia que você não vai querer vir para a igreja, vai ter o dia que você não vai querer trabalhar, vai ter o dia que você não vai querer, enfim. Você tem que decidir. Você não pode ser almático. Você precisa ser esforçado, disciplinado, dedicado. Agora, mais do que isso, e essa é a última frase da manhã, da pregação. Saia daqui não apenas disposto, mas arrependido. A motivação, gente, ela nos move por um momento. Arrependimento nos transforma para sempre. Se a preguiça é pecado, nós precisamos lidar com ela espiritualmente. A preguiça não se cura apenas com uma disciplina interior e até uma organização melhor do nosso dia. Mas ela é curada mediante arrependimento, confissão diante do Senhor e uma mudança real, de dentro para fora. Lembre-se, a produtividade honra a Deus e faz de mim e de você pessoas mais parecidas com o Senhor. A preguiça distorce a imagem daquele que é um Deus bom que continua trabalhando. Então, para sintetizar aí para você, o que Deus falou com a gente hoje, põe para mim. Está pequeno, talvez você não vai conseguir ver, mas eu vou ler para você. Primeiro ponto, a preguiça é pecado. Trate a preguiça também como um fator espiritual. Segunda coisa, chega da mentalidade de preguiçoso. Pare de ver tudo como difícil e abandone as desculpas. Terceira lição, a preguiça traz consequências devastadoras. Pobreza, frustração, descrédito, dependência constante. Quarta coisa, Deus nos chamou para produtividade. Ser produtivo é uma das formas de refletir a imagem de Deus. E quinto, nós aprendemos um passo a passo aqui para vencer a preguiça. Organização e ordem, dar o primeiro passo, escolher o difícil, fazer o melhor e ser constante. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, nós vamos orar, buscar aqui o Senhor.